Olá a todos, sou o Matheus, professor de vocês. Como é que vocês estão por aí? Na última aula a gente falou do presente, né, com outros verbos, presente simples com outros verbos, na forma afirmativa. E hoje nós vamos continuar nossa aula aqui falando das negativas e interrogativas, tá, pessoal? Só recapitulando aqui, então na aula anterior a gente viu as formas afirmativas. Então a gente viu que o S, né, a gente vai adicionar para os pronomes he, she, it. Às vezes vão ter algumas exceções, né? Dependendo da terminação do verbo, que aí às vezes ao invés de adicionar só o S, a gente vai adicionar ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. Mas, lembrando que esses detalhes aí não precisa memorizar, não. É bom saber que eles existem, tá? O que vocês precisam guardar mesmo, falou em he, she, it na afirmativa, a gente vai adicionar o S. Os demais pronomes mantêm o verbo na forma original. Essa é a conjugação, ok? Agora, falando das negativas e interrogativas, pessoal, o que a gente tem que começar a adaptar? É em relação aos auxiliares. No inglês, nós sempre vamos ter auxiliares, tanto nas negativas quanto nas frases interrogativas, tá? No presente, nós temos dois auxiliares. Temos o auxiliar does, que nós vamos utilizar então para os pronomes he, she, it. Então, he, she, it, a gente vai usar o does antes do not, ok? Os demais pronomes a gente vai usar o do. Então, I do, you do, we do, they do. Não preocupem de memorizar isso agora, porque eu vou mandar o recorte para vocês também, tá? Para ajudar a guardar isso um pouco mais fácil. Então, aqui nas negativas, nós temos o does para he, she, it e o do para os demais pronomes. O auxiliar, então, nas negativas sempre vem antes do not, está vendo aqui, ó? He does not. E observem que o S a gente só adiciona na afirmativa, tá? Nas negativas e interrogativas, usei o auxiliar, o verbo vai voltar para a forma original. Então, he does not like to read. Tranquilo? Nas interrogativas, o que vai mudar? A gente mantém o mesmo auxiliar que usou na negativa, né? Ou seja, o does aqui para he, she, it, só que agora o auxiliar vai vir antes do sujeito. Does he like to read? E mais uma vez, o verbo na sua forma original, né? Usei o auxiliar, verbo volta para a forma original. Pessoal, então só um resumo rápido aqui. A gente viu, né, que nas afirmativas, na aula anterior, a gente viu que nas afirmativas, geralmente para o pronome he, she, it, a gente vai adicionar o S, tá, no final do verbo. Então esse resumo aqui é só para dar uma relembrada, tá, pessoal? Só para ficar um pouco mais mastigado, né? E para os demais pronomes na afirmativa, I, you, we, they, a gente mantém o verbo na sua forma original. Work, travel, essa vai ser a conjugação. Nas negativas ou nas interrogativas, o auxiliar do he, she e do it, eles vão ter o auxiliar does, ok? E os demais pronomes I, you, we, they, o auxiliar deles vai ser o do. Tranquilo? Esse recorte que eu vou estar mandando para vocês, tá? Para ficar um pouco mais facilitado, né? Mas em resumo, o que a gente precisa guardar desse presente aqui com outros verbos é isso, ok? Pessoal, vamos fazer algumas frases aqui na prática. Pegar algumas frases aqui na prática para a gente brincar, né? Pegar uma frase simples aqui, ó. Ele trabalha com ela. Como é que ficaria essa frase no inglês na forma afirmativa? Afirmativa a gente tem que lembrar que se for he, she ou it, a gente tem que adicionar o S, né? Então vai ficar he. Eu acho interessante vocês darem uma pausa aí, escreverem essas frases, né? Primeiro, podem pausar o vídeo aí e responderem essas frases no caderno, ou também gravar um áudio, né? Para quem já está num nível um pouco mais avançado aí também, gravar um áudio pode ser interessante. Mas me mandem esses arquivos, porque aí eu consigo ir acompanhando, né, o que já está dominado ou não, né? Bom, pessoal, uma vez que vocês
tentaram fazer por vocês mesmos aí. Vamos aqui à nossa correção. Então, ele trabalha, he. Se eu coloco work, está errado, né, pessoal? Ele trabalha, na forma afirmativa a gente viu que a gente precisa adicionar o S. Esse K não faz parte de nenhuma das exceções, então vai ser só a regra geral mesmo. He works with. Pessoal, se eu coloco o she aqui, o que que acontece? Esse pronome aqui, she, né? She, I, they, os pronomes que a gente chama pronome de sujeito, né? Ou pronomes pessoais, geralmente a gente fala em português, mas são os pronomes mais conhecidos aqui, geralmente a gente usa no início de frase, tá? Eu vou até deixar esse lembrete aqui, porque essa frase acabou sendo interessante. Vamos deixar aqui subject pronouns. Lembrem disso. Esses subject pronouns, né, ou pronomes de sujeito, geralmente vem em início de frase, ou seja, antes do verbo. Quando eu insiro um pronome depois do verbo, eu não vou poder usar os subject pronouns, né, os pronomes sujeito. Eu tenho que usar um pronome de objeto, os object pronouns. Lembrem disso. Pronomes de objeto. Para o I vai ser o me. Para he vai ser him. Para she vai ser her. Tranquilo? A gente vai ter uma aula dedicada a esse assunto, que é um assunto muito importante. Esses pronomes de objeto aqui, pessoal, para vocês terem noção, está no top 5 de erros na conversação, né, no inglês, para falantes, para quem tem como língua nativa o português, tá? Então é um assunto que a gente tem que abordar bem aí mais para frente. Então, he works with her, pronome de objeto, tá? Na negativa, como é que vai ficar? He not works with her. Eu acho que isso aqui não copiem, não corrijam por enquanto, tá? Que eu estou cometendo erros aqui de propósito. Isso aqui provavelmente vai ser o erro mais comum, né? He not works with her. Esquecer do auxiliar. Pessoal, em português seria mais ou menos isso, né? Só que lembrem, a gente não está pensando em português, a gente está pensando em inglês, a gente quer construir um pensamento aqui em inglês. Então a gente tem que pensar como que a língua foi formulada. A gente viu lá que toda negativa precisa de um auxiliar. E os auxiliares nas negativas vêm sempre antes do not. Auxiliar na negativa antes do not. E a gente também viu que o auxiliar para he, she, it vai ser o does. Então, he does not. E aí o verbo volta para a sua forma original. He does not work with her. Nós poderíamos abreviar isso aqui, né, pessoal? Lembrando que as abreviações do not, geralmente a gente troca o O pelo apóstrofo, tá? Esse tracinho em cima, e a gente junta com quem está antes, né? Que é o auxiliar. He doesn't work with her. Essa também é uma forma correta, né? No inglês, as duas formas são aceitas, tá, pessoal? Mas lembrando que, geralmente na conversação, a gente fala mais da forma abreviada, né? A gente costuma usar mais essa forma não abreviada aqui na conversação quando a gente quer dar um pouco mais de ênfase, falar um pouco mais pausado, né? Dar uma entonação. Mas, no geral, na conversa mais fluida, mais direta, a gente usa da forma abreviada, tá? Mas as duas formas são aceitas como corretas nesse início. Na interrogativa, um macetezinho aqui, pessoal. Sempre se eu precisei usar um determinado auxiliar na negativa, o mesmo auxiliar eu vou usar na interrogativa, que no caso aqui é o does, né? Para o he vai ser sempre o does. Só que agora só vai mudar a ordem. Does he work, sem o S, with her? Tranquilo? Usei o does na negativa, sou obrigado a usar o does na interrogativa também, tá? Ou seja, sempre a interrogativa vai acabar sendo um pouco mais fácil que a negativa. Vamos para uma outra frase aqui. Vocês caminham juntos. You walk together. Bem tranquilinha. Não é o you walks, tá? O S é só para recheio. You walk together. Isso aí. Na negativa, então, you do, auxiliar aqui para o you vai ser o do not walk together. E para finalizar aqui na interrogativa, do you walk together?
Muito bem, eu vou recortar, então só conferir aqui para ver se é certinho, do not walk together e o walk together. Eu vou recortar essa frase aqui. Eu não estou conseguindo ver direito, meu recorte, que a tela fica preta. Ok, vou enviar aqui no nosso grupo, para encaminhar para vocês depois. Deixa eu só ativar o som do site aqui. Pessoal, vou gravar um áudio aqui, vocês podem acompanhar, tá? Ele trabalha com ela. Ele trabalha com ela. He works with her. He does not work with her. Does he work with her? Vocês caminham juntos. You walk together. You do not walk together. Do you walk together? Pessoal, vou colocar mais uma vez, vocês podem acompanhar aqui. Ele trabalha com ela. He works with her. He does not work with her. Does he work with her? Vocês caminham juntos. You walk together. You do not walk together. Do you walk together? Muito bem, pessoal. Agora podem pausar o vídeo aí para vocês lerem duas vezes em voz alta, tá? Bom, pessoal, agora que vocês leram em voz alta, vamos ouvir novamente essas frases, depois vocês vão fazer ela de cabeça. Agora nós vamos só ouvir, sem olhar. Ele trabalha com ela. He works with her. He does not work with her. Does he work with her? Vocês caminham juntos. You walk together. You do not walk together. Do you walk together? Só a última vez aí. Lembra que depois nós vamos fazer de cabeça, tá? Vamos lá, sem olhar. Ele trabalha com ela. He works with her. He does not work with her. Does he work with her? Vocês caminham juntos. You walk together. You do not walk together. Do you walk together? Beleza, pessoal. Agora, sem olhar para as frases aí, tá? Eu vou colocar aqui e vocês vão traduzir para mim essa frase, tá? A frase é: ele trabalha com ela. Vocês vão fazer para mim. Pode gravar o áudio, tá? Para vocês me enviarem. Vocês vão fazer ela de cabeça aí. Afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos lá? Como é que ficaria? Ele trabalha com ela. Podem gravar o áudio aí. Afirmativa, negativa, interrogativa, né? Agora a próxima frase aí, pessoal, para vocês gravarem também e me enviar. Vocês caminham juntos, de cabeça, tá? Sem olhar. Como é que vai ficar aí na afirmativa, negativa e interrogativa? Bom, pessoal, agora que vocês gravaram aí as duas formas, né? As duas frases aí na afirmativa, negativa e interrogativa e me enviaram o áudio, vamos seguir aqui com a nossa aula. Nós vamos responder agora os exercícios na negativa, né? Dá 1 a 5 aqui, só para otimizar um pouco. A número 1 aqui na negativa está respondido, né, da forma abreviada, mas a gente não precisa preocupar com isso por enquanto. Esse don't aqui é a junção do auxiliar do com not, né? Do not, ou aqui na forma abreviada don't. I don't like coffee, eu não gosto de café. Como que vai ficar aqui da 2 a 5, pessoal? Podem responder aí, tá? Número 2, só para facilitar o trabalho de vocês, vamos corrigindo aqui então. I do not live in Paris. Então, auxiliar para o I, ele vai ser o do, antes do not, né? 3, she does not come from Spain. Ela não vem da Espanha. 4, John does not work in a bank. Por que does? Porque John é ele, né? Se a gente fosse imaginar um pronome que seria o he, o he a gente usa o does, para o John também a gente vai usar o does. Então, John does not work in a bank. E a última aqui na negativa, they do not get up at 8 o'clock. Eles não acordam às 8 horas. Negativas aqui feitas, vamos agora para as interrogativas. A número 1 está respondida, né? Do you like cake? Você gosta de bolo? 2. Does she live in London?
3. Do they hate studying? Eles odeiam estudar? 4. Do you drink tea every morning? 5. Do you smoke? Pessoal, bem tranquilo o exercício, tá? Vai ficar das 6 aqui a 20 para vocês responderem. O exercício aqui foi bem mais tranquilo, né? Uma pausa aqui. Pessoal, retomando aqui então, agora nós vamos fazer algumas frases, né, de cabeça do presente simples, né? Esse exercício aqui é muito bom para a gente já pensar um pouco no inglês, né? Usando aqui o presente simples. Então, como que seria essa frase aqui? Eu trabalho todos os dias. Vamos pensar um pouco. I work every day. I work every day. As primeiras, quem tiver facilidade pode pausar o vídeo e tentar fazer, né? Mas quem ainda tiver tendo alguma dificuldade, pode ir me acompanhando aqui e, ao finalizar a aula, tentar fazer, né? No final, vocês vão ter que me gravar um áudio sobre elas, tá? Pensando, sem estar olhando para as traduções, claro. Então, a primeira aqui, I work every day. Tá aqui embaixo, né? Depois nós vamos conferir. Ela tem um carro. She, conjugação do have. O have vai ser um verbo irregular, tá, pessoal? Não vai ser haves, né? Seguindo aquela lógica. A gente tem pouquíssimos verbos irregulares no inglês aqui no presente, tá? Mas o have é um deles. Isso é até bom ter aparecido. A conjugação do he, she, it para o have vai ser has, tá? She has a car. She has a car. Um verbo irregular, tá? No presente. Não é haves, tá? É um verbo irregular. She has a car. Eles vão para a escola. No presente, né? Eles vão para a escola. Vai ser they go to school. They go to school. Outra frase aqui, nós almoçamos a meio-dia. We, acho que almoçar, nem todos vão saber, né? We lunch, ou we eat lunch, we have lunch, temos várias formas de dizer, at noon. E a última frase aqui do nosso exercício que nós vamos praticar, ele lê livros. He reads, com S, né? Books. Pessoal, esse exercício aqui é para a gente iniciar, né? Essa conjugação aí. Bom que vocês já conseguem pensar um pouco mais. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer aí as 5 últimas, ok? Bom, pessoal, agora que vocês tentaram quebrar a cabeça um pouco aí, eu vou continuar aqui então. Você toca guitarra. You play electric guitar. Na verdade, guitarra vai ser electric guitar, tá, pessoal? Vamos dar uma conferida aqui. O cachorro late à noite. Essa frase já é um pouco mais avançada. The dog barks at night. Esse vocabulário aqui já é um pouco mais avançado, tá? Barks, palavra que a gente não usa muito. Ela gosta de café. She likes coffee. Eles moram em Nova York. They live in New York. Ele fala inglês bem. He speaks English well. A única aqui é electric guitar. Melhor, né? Guitar sozinho pode ser considerado violão também. Um detalhezinho aqui. Então, 5. Eu vou estar mandando esses recortes aqui para vocês, pessoal. Agora, o que eu quero que vocês façam? Depois da gente finalizar aqui, a gente está finalizando agora a nossa aula. Vocês vão olhar para esse recorte aqui somente para as frases em português e vão gravar um áudio para me enviar, tá? Eu estou aguardando esse exercício aí. Combinado? Pessoal, ótima semana para todos aí. Até a nossa próxima aula.